Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Números capítulo 7, versículo 39, que fala assim: Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da Arca da Aliança, no meio de dois querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Aqui está bem clara o versículo, né? A forma como que Deus falava com Moisés. Moisés se colocava na frente da Arca da Aliança e entre dois querubins que estavam na tampa da Arca da Aliança, era ali que Moisés escutava a voz de Deus. Ok? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? É preciso a gente estar atento aos sinais. Aqui na Bíblia, Deus falava com Moisés através da Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança ficava dentro da tenda sagrada. E dentro da tenda sagrada existia lugares que somente Moisés entrava, que era a parte santíssima. Ninguém poderia entrar ali, porque os objetos sagrados de Deus estavam dentro da parte santíssima. Então, quando Moisés queria ouvir a voz de Deus, ele entrava nessa parte da tenda que só ele tinha acesso, ele e Arão tinham acesso, ok? E ele conversava com Deus ali, ele escutava a voz de Deus ali. Hoje, nos dias de hoje, a gente não está limitado a um local só. A gente não está limitado a um objeto, que era a Arca da Aliança ali. Deus conosco hoje fala conosco o tempo todo. Ele usa de todos os recursos que você possa imaginar e que você não possa imaginar. Mas para a gente poder escutar a voz de Deus e sentir a presença dele, primeiro, a gente precisa ter relacionamento com Deus. Entende? De algum modo, de algum jeito, você tem que ter uma interatividade com ele, um relacionamento com ele. Entende? E ao mesmo tempo, a gente não pode limitar Deus dentro de uma caixinha. Deus não segue padrão humano. O ser humano o tempo todo está querendo podar. Quando a gente faz com um pássaro, que a gente quer que o pássaro fica dentro da nossa casa, não falo nem em nossa casa, mas quando o pássaro quer ficar dentro de uma casa, o dono não vai lá e poda a asa dele para poder não voar? Não é? Eu sou totalmente contra ter pássaros dentro de casa. Geralmente eu solto tudo. Por isso que eu falo nossa, eu falo da pessoa. Então, a pessoa não vai lá e corta a asa do bichinho para poder o bichinho ficar preso e confinado naquele ambiente ali. É isso que o ser humano quer fazer com Deus. O ser humano quer podar a Deus, encaixando ele em padrões humanos, dizendo que ele é desse jeito, dessa forma e desse jeito. Entende? Só que Deus não se limita a padrões humanos. Deus está além de padrões humanos. Deus não se limita a estar dentro de uma caixinha. Então não existe regras. Deus é autêntico. A forma como ele fala com você é única. Só que para você descobrir a forma que ele fala contigo, é preciso você buscar ele em relacionamento. É preciso você buscar a presença dele. Para despertar em você o seu espírito. Porque Deus é espírito. E a gente só consegue se conectar com ele se o nosso espírito estiver despertado. A gente só consegue despertar nosso espírito mediante buscando a presença dele, em oração, em jejum, em leitura da palavra, em adoração. Entende? Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Deus quer ser presente na sua vida. Deus quer que você escute a voz dele. Então, é preciso você estar mais atento. É preciso você deixar a sua incredulidade de lado. Entende? Jogar fora a incredulidade dentro da sua vida. E buscar a ter mais intimidade com Deus. Para você vir a criar um vínculo de relacionamento com ele. O vínculo, gente, o relacionamento precisa ser todo dia. Não pode ser esporádico. Precisa ser todo dia, precisa ser constante. Você precisa buscar a presença de Deus constante, todos os dias ali, durante um tempo. Com um tempo, isso vai se tornar um hábito na sua vida. E você não vai se ver mais sem a presença dele, porque você vai gostar e você vai entender, você vai querer a presença dele perto de ti.
Entende? Daqui a pouco você vai estar chegando num nível que a pessoa ora sem cessar, que é orar em pensamento. Então, quanto mais você buscar, mais íntimo do Senhor você vai estar. Consequentemente, você vai começar a entender a forma como Ele fala contigo. Muitas das vezes, Deus usa da natureza para falar conosco. Só que se você não estiver com o seu relacionamento com Ele em dia, você vai passar desapercebido, você não vai entender. Situações assim que acontecem do nada contigo. É Deus ali se mostrando presente de alguma forma. Comigo, o Senhor usa muitas borboletas. Eu já passei por situações na minha vida que eu estava em um lugar assim que não tinha como ter uma borboleta. Não tinha. E a borboleta apareceu voando lá. Era Deus mostrando que Ele estava presente. Entende? Então, comigo, Deus usa muito a natureza de um certo modo. É um pássaro que aparece, é um ambiente que muda, é uma atmosfera que estava de um jeito e fica de outro. Entende? Então, a gente precisa estar com o nosso relacionamento com Deus em dia. Entende, gente? Então, você tem que buscar a presença do Senhor, você tem que enfatizar no seu relacionamento com Ele. Outra coisa também que eu demorei a perceber. Muitas pessoas chamam de intuição. A voz que você escuta dentro de ti, você que tem intimidade com o Senhor, e a gente acha que é coisa da nossa cabeça, nada mais é do que Deus falando com você. Quando a gente fala a voz que a gente escuta, não necessariamente é uma voz, mas sim um pensamento que vem dentro de ti e te dá um direcionamento. Entende? Eu demorei a perceber isso. Portanto, quando acontecia comigo, eu não falava nem que era minha intuição, porque eu nunca acreditei nesse negócio de intuição. Entende? Mas eu sentia que dentro de mim, no decorrer do meu processo, foi desenvolvendo, porque o meu processo foi literalmente com o Senhor. Entende? Então, esse meu processo com Ele foi desenvolvendo na nossa intimidade, na minha intimidade com Ele. Eu fui aprendendo com Ele como é que Ele falava comigo. Então, essa voz que você escuta dentro de ti, esse direcionamento que você tem, que muitos falam, é a minha intuição, é uma voz falando comigo que eu não sei de onde é, não sei se eu tenho certeza. Coloca Deus à prova. Faz uma oração e pergunta se foi Ele que falou com você. Entende? Então a gente não pode limitar a presença do Senhor. A gente não pode confinar Deus dentro de algo e achar que só aquilo ali, só aquele confinamento ali que você achou que é o suficiente para Deus falar contigo. Busque mais a presença do Senhor. Queira mais ter o Senhor na sua vida. Desenvolva com Ele um relacionamento. Permita dele abrir a sua mente. Tirar você da caixinha. Entende? Tirar você de um confinamento. Para Ele poder falar contigo e você escutar. Ele quer ter essa experiência particular com você. Só que você precisa se desprender de crenças limitantes que o mundo coloca sobre nós no decorrer da nossa vida, nos limitando a padrões humanos. Deus não segue padrão humano, Deus segue o padrão do céu. Entende? Então não se limite, não limite ao Senhor. Então, para você ter esse vínculo de intimidade com Ele mais aprofundado, comece a buscar mais a presença dEle. Comece a orar mais, comece a louvar mais, comece a adorar mais, comece a jejuar mais. Um jejum que eu indico para todo mundo fazer, e que eu faço muitas vezes para mim, é jejuar pela sua vida espiritual. Porque quando você jejua pela vida espiritual, você está literalmente trazendo a parte espiritual para perto de ti. E você está quebrando crenças limitantes dentro de você, ok? E você passa a ter vínculo com maior profundidade com Deus. O jejum em si já faz a gente ter um vínculo maior espiritual com Deus. Quando a gente faz um jejum para a nossa vida espiritual, parece que dobra o efeito, entende?
Você fica mais perto, você fica mais próximo, você fica mais desenvolvido. Então, sempre jejue pela sua vida espiritual. Porque você vai estar se desprendendo de achismo, de padrões, de crenças limitantes, e você vai estar saindo da caixinha da sua zona de conforto, vai estar abrindo a sua mente para poder receber mais de Deus. Consequentemente, você vai ter maior intimidade com Ele. Porque você vai estar despertando o seu espírito para poder entendê-lo. E tendo esse vínculo de relacionamento. Tá bom? Então, procure a presença do Senhor para poder ter esse nível de intimidade com Ele mais profundo, mais aprofundado, para desenvolver em vocês um relacionamento entre você e Ele, para você passar a escutar a voz de Deus. Ele quer ter essa experiência contigo, Ele não quer que você fique dependente de ninguém. Porque tem particularidades que Deus não vai usar pessoas para falar com você, Ele vai falar diretamente a ti. Então, você só tem a ganhar. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Entende? Então, busque mais a presença do Senhor. Enfatize mais a sua vida na presença do Senhor. Ande mais em santidade, invista mais a sua vida em relação ao seu relacionamento com Ele. Você só tem a ganhar, você não tem nada a perder. Você vai perder as coisas do mundo, as manias do mundo, as crenças limitantes do mundo, a forma como que você agia antes, e Ele vai começar a trabalhar em você de dentro para fora e vai te tornar uma nova criatura. Consequentemente, o seu vínculo de relacionamento com Ele vai estar mais no profundo, mais próximo, mais estreito, mais perto, que é isso que Deus quer de nós, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz, tchau, tchau.